Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Hoje nós vamos conversar com a senhora Jaqueline, que é uma senhora contactada, levada para naves e que ainda hoje tem contato com os extraterrestres. Ela vai se apresentar todas as referências dela, tudo o que aconteceu com ela. Senhora Jaqueline, por gentileza, a sala é sua, fique à vontade. Pode começar. Muito obrigada, senhor João. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem estiver me assistindo agora. Muito prazer, eu sou a Jaqueline Cavalcante. Senhor João aqui vai apresentar o meu slide com algumas das minhas informações. Por favor, senhor João. Já está aqui. Muito que bem. Bom, o tema de hoje, em especial, é para falar do contato que tive com a Nádia de la Cruz, que está aqui conosco na reunião, onde nós somos contatadas por seres intraterrenos, tá? Eu sou aqui de São Paulo e o contato com esses seres também foi aqui em São Paulo. Foi um contato físico. Então, é um local que eu vou deixar aqui com as coordenadas para que vocês façam essa viagem, façam essa experiência. Então, aqui eu trouxe nesses slides revelações. Então, foram experiências que tivemos em 2024 bem interessantes, onde trouxeram para a gente muita sabedoria, novas ferramentas de cura. Hoje eu trabalho com as terapias holísticas, trabalho com as mesas radiônicas, sou mestre em Reiki, apometra, eu e a Nádia. Também sou astróloga, professora de astrologia, tarô e tudo mais. E também sou contatada por extraterrestres e por intraterrenos. Então, o foco hoje é falar da experiência com os intraterrenos, mas fica aqui também se surgir dúvidas depois da live, ou quem quiser entrar em contato e compartilhar a sua experiência também com os intraterrenos, eu vou deixar meu contato no final, ok? Próximo slide, por favor. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, quem eu sou. Como eu falei, meu nome é Jaqueline Cavalcante, tenho 29 anos terrestres. Eu falo isso para todo mundo, porque as alunas e clientes sempre falam: não, mas você tem 29 anos, você parece uma moça mais Jovem. anciã, mais velha, mais sábia. Eu falo: bom, eu agradeço, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu falo: 29 anos físicos. Nasci aqui em São Paulo, tá? Moro na região do ABC, moro próximo do Zoológico de São Paulo, Hum, para quem é daqui. lugar bonito. Sim, sou mãe de gêmeos, trouxe dois aquarianinhos aqui para o planeta, né? Dois seres índigos e cristais aqui para ajudar a gente nesse processo de transição planetária. Sou pisciana, então para quem gosta de astrologia, sou do signo de Peixes. Eu trago na minha mandala astrológica muitos planetas em Peixes, então eu carrego uma marca de sensibilidade, de mediunidade. Eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos, nem sempre foi assim. Porém, desde pequenininha, eu perguntava para minha avó, falava assim, vó, do que eu não sei o que eu quero trabalhar, eu não sei o que eu quero fazer, como que é? Eu ficava perguntando. Aí minha avó falava assim para mim, minha avó também era pisciana. Ela era enfermeira, por sinal. Ela falava: não, minha filha, olha, você vai crescer, fazer sua faculdade, aí depois você casa, se aposenta e descansa. E eu falava assim: eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu falava assim: só isso? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, aposentar e depois morrer? Ah, eu não quero. Eu não quero isso. E aí eu tinha crises existenciais desde os 5 anos de idade, ou menos, eu não lembro muito bem a idade. Mas eu deitava na minha cama e me dava uma saudade de um lugar que eu não sabia. Me dava vontade de chorar. Eu me sentia deslocada. Eu falava, eu não quero essa vida. Eu relutei muito para habitar esse corpo, para estar aqui. Quando eu era criança, eu me via muito sendo loira, de olhos azuis, e eu falava, esse corpo que eu tenho, eu não entendo esse corpo. Cabelo cacheado, pele mais morena, eu não entendo. Então, desde pequenininha, eu já me sentia fora da casinha, né? Nunca tive problema na escola, estudei normalmente, mas dentro de mim eu queria algo além. E aí
Antes do meu despertar espiritual, que foi bem na pandemia, eu trabalhei em banco. Eu trabalhei no Banco Itaú. Eu construí uma carreira bancária de quase 10 anos, onde eu vivi uma vida, entre aspas, normal. Então, eu tinha filhos, um casamento, casa, carro, aquela coisa do Hélio Couto, né? Casa, carro, apartamento. Então, até a pandemia, era uma vida em automático. Eu sempre acreditei que existia algo, porém eu não me identificava com nenhuma religião, nenhuma. Já frequentei igreja evangélica, já cantei na igreja quando eu tinha uns 10 anos, mas nada que me prendesse. Eu sempre fui daquela que perguntava, questionava. Eu sempre falava, não é possível que é só isso. Eu sempre sentia que tinha algo além. Então é por isso que eu era a esquisita que nunca entrava na turma dos jovens, porque eu ficava perguntando. E aí eles mandavam a gente se calar. E isso foi indo até que na pandemia, em 2020, a gente entrou num processo de trabalhar de casa. Então eu comecei a desacelerar daquela vida e comecei a praticar a meditação, simplesmente para controlar a ansiedade, porque foi um período muito nervoso para mim. A partir desse momento, eu comecei a me olhar com outros olhos, eu comecei a ver minha vida como poxa, eu vivi até esse momento aqui, vivendo essa personagem, porém eu quero algo além. É como se uma nova Jaqueline tivesse que nascer. Então, um dos primeiros assuntos que eu me interessei foi sobre astrologia. Me encanta a astrologia, entender sobre aspectos dos mapas astrológicos. Eu trabalho hoje com essa linha de astrologia terapêutica, essa linha da astrologia mais junguiana, tá? Não gosto muito da linha dos horóscopos. Eu acho que a astrologia é muito mais profundo. Então eu fui estudando meu mapa e falava, né? Poxa, sou peixes, ascendente em peixes, Vênus em peixes, Mercúrio em peixes, Nó do Sul em peixes. Eu falei, gente, o que que isso representa? Então, costuma-se dizer que peixes ele é um signo onde ele transita entre os mundos, tal como os oceanos conectam o planeta e os peixes conseguem nadar entre os oceanos. Peixes atua em diversas dimensões. Ele capta as energias com facilidade. É como se eu tivesse um aparelho para conectar com o mundo invisível. E muitas vezes eu fui esponja, ao invés de ser filtro. Então, até então, eu era uma pessoa que absorvia muitas energias das pessoas, mas eu não tinha ferramentas e nem entendimento para transmutá-las. Então, ali foi estudando astrologia que eu percebia como eu posso trabalhar essas energias também. E também, através da astrologia, a gente consegue observar as áreas da nossa vida, profissões ideais, outras formas de se relacionar, formas de ganhar dinheiro e tudo mais. Então, eu comecei a me interessar por esse meio holístico pela astrologia. Dona Jaqueline, só um segundinho, por favor. Nós temos também a nossa colega, a senhora Mari, que já entrou agora. Bem-vinda, senhora Oi, Mari. bom, Oi, Senhora Mari, Mari. se Boa a senhora, noite, desculpa, bem-vinda. se a senhora tiver alguma dúvida, senhora Mari, a senhora dá uma pergunta durante o evento, tá bom? tá bom. Senhora Pode Jaqueline, continuar, tô aqui assistindo. Jaqueline, por favor, continue. Desculpe a interrupção. Imagina. Bom, então assim, esse é o primeiro slide. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, aí que entra a minha trajetória espiritual. Então, em 2020, comecei a praticar meditação, comecei a observar mais a minha vida, comecei a me questionar também sobre propósito. E aí, em 2021, até então, eu não tinha contatos com seres extraterrestres. Porém, eu assisti um canal no YouTube de um mestre que tinha uma linha mais oriental. Ele falava muito da história de Buda, mas ele também falava muito sobre os Greys. Falava muito sobre contatos, sobre seres estelares que nos ajudam. E aí, acompanhando o canal desse mestre, o nome dele é Laércio Fonseca, não sei se vocês conhecem, ele é bem conhecido nas redes. Eu conheci um moço que fazia leitura de registros akáshicos, isso já em 2021. Foi aí que eu fiz essa leitura com ele. Então, a leitura ela é através do Zoom, eu me conecto através da meditação, ele abre o meu campo onde os meus mentores se apresentam e vão contando para ele coisas que eu preciso saber. Então, ele é um intermediador ali, o médium que vai me passar uma mensagem sobre mim mesma.
E aí, dentro dessa leitura, foi se falado muitas questões, porque na época eu estava tendo sonhos onde eu via umas energias saindo da minha mão, umas bolas de luz dourada, e eu não sabia o que era isso. E eu perguntava, o que que é isso? Então, ele ia me falando que os mentores me passavam. Até que, nessa gravação, ele fala para mim o seguinte: você é de Sírios, você é siriana e você é uma felina. Quem tá te passando isso é um mentor reptiliano. Até o momento, eu não entendi nada. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Ele me passou mais informações, era uma leitura de até 40 minutos, ele falou muita coisa. Porém, ao ouvir a gravação de novo, isso me chamou a atenção. Eu falei, Sirius? Que é Sirius? O que é um ser felino? E fui dar um Google, gente. Fui pesquisar. Eu tenho um lado que eu gosto de estudar, eu me aprofundo nas coisas. E aí estudei sobre Sírios, entendia que os felinos eles eram uma espécie dominante, mas também uma espécie guerreira, são muito éticos, são muito passivos, eles têm o dom de ajudar nas curas, eles trazem muita sabedoria espiritual. E aí aquilo tocou o meu coração, era como uma verdade sobre mim que tinha sido revelada. Então, o que que eu fiz nesse momento? Eu fui buscando na internet pessoas que falassem mais sobre os sirianos. Isso foi, gente, em 2021. Nessa época não se falava tanto sobre extraterrestres. Não tinha esse boom ainda de informações. Até que eu encontrei diversos vídeos e um dos vídeos foi o vídeo da Nádia Dela Cruz, onde ela fala sobre ter sido contatada por sirianos. No caso, os sirianos humanoides, os azuizinhos, ainda não tinha encontrado alguém que tivesse sido contatada por felinos. Até então, a mensagem era: sou felina, né? Aí eu vim até a Nádia, totalmente perdida, mas tentando buscar mais sobre mim mesma. E aí sentei um dia com ela, me apresentei, falei: olha, tive um despertar o ano passado, tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Eu tô sentindo um chamado para mudar tudo. Então eu fui mudando toda a minha vida nesse período. Eu praticava as minhas meditações, eu fazia minhas orações, e aí, ao mesmo tempo, eu ia começando a estudar astrologia e vivendo uma vida paralela ainda como bancária, tá? Eu não abandonei toda a minha vida normal, entre aspas. Eu só estava estudando uma outra linha que até então eu não conhecia. Aí a Nádia virou para mim e falou assim: não, você não tá louca, tá tudo bem. Isso faz parte. A gente está no processo de transição Um planetária. Tá na detalhe, hora da gente. isso quer dizer que a senhora Nádia, é uma auxiliadora Sim, de pessoas contactadas. sim. Parabéns, senhora Nádia. Pode continuar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ela veio antes, ela se preparou antes, então, claro que os próximos, né, a geração futura, nós que vamos despertando e tudo mais, nós vamos buscando esses mestres também, né? E aí eu vou pedir para que você passe o próximo slide, por favor. Bom, a partir do momento em que eu encontrei a Nádia, eu comecei meu processo de transição pessoal, porque existe a transição planetária, certo? Mas o que é transitar? Você sair de um estado de consciência, onde você tem uma frequência, e ir para um outro estado de consciência. Então, é nessa hora que o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E você precisa, nesse momento, de um guia, de um líder, alguém que esteja um pouco mais na frente para te direcionar. Nesse momento, eu comecei a fazer tratamento de Reiki presencial uma vez por semana. E nos outros 6 dias da semana eu meditava, tomava meu floral de bar, fazia as minhas orações, simplesmente mudando a minha frequência, cuidando dela todos os dias, né? E aí, essa desprogramação da 3D para um ser de quinta dimensão, o que que é isso? Bom, na 3D é uma vida física. Lá tem a ilusão. Então eu achava, qual que era a minha ilusão? Que eu nasci para ser bancária, porque eu já tinha tido uma casa. Nesse período eu tinha me separado, fui morar em outro lugar, mas eu ali entendi que eu podia ser quem eu quisesse ser. Foi a primeira crença que eu identifiquei na 3D. Depois o medo.
que é uma das programações mais difíceis da gente tratar. O medo da mudança, o medo de dar errado, o medo de faltar dinheiro. A Sim. gente mantém muito controle. A gente tem o modo sobrevivência. Então, nós trabalhamos simplesmente para sobreviver, somente para pagar as contas, somente para não morrer de fome. E isso são programações da 3D. Toda dor, repetição de padrões, ciclos repetitivos, desconexão com o lado espiritual, porque na 3D você é desconectado, você necessita de uma religião para se conectar. Então, é por isso que eu não tinha religião, não tinha esse lado da espiritualidade na 3D. E tinha baixa vibração, claro. Porém, nesse processo de transição, né, bem aqui na imagem, nesse novo caminhar, é onde eu fui fazendo a primeira coisa que é a limpeza energética. O Reiki é uma ferramenta de cura de quinta dimensão. Então, ao tratar os chakras, você muda a sua frequência. Eu fiz 3 meses de Reiki com a Nádia. Em seguida, ela me ofereceu o curso de Reiki. E eu fiz, falei, bom, vou fazer, eu gostei, eu me sentia melhor, eu me sentia mais leve, eu me sentia mais disposta, confiando no propósito. Já estava estudando astrologia, entendendo também dentro do meu mapa astrológico que a espiritualidade era uma missão a se desenvolver. Eu também tinha me atendido com uma astróloga na época, onde ela me mandou e falou, Jaqueline, olha, tem algumas áreas que você pode trabalhar. Ela falou para mim, eu posso trabalhar na área do direito, porque eu tenho esse lado da justiça muito forte. Áreas lúdicas como manicure, cabeleireira, maquiagem, artista, música, enfim. Já fui maquiadora também, gostava de fazer as maquiagens, só que eu usava como hobby. Ou ir para uma linha de cura. Medicina, enfermagem, psicologia, terapias. E astrologia. Ela falou que dentro do meu mapa tinha um caminho de professor, de mestre. Então eu falei assim: bom, como que eu vou saber se isso é real se eu não testar? Como que eu vou saber se esses pontos que ela diz que estão aqui disponíveis para mim, se eu não me permitir viver? Então eu vou tentar. Então eu fui caminhando, fazendo essa transição interior. Ia me reconectando com aquilo que era verdadeiro para mim. Então, eu fiz curso de Reiki nível 1 e 2 com a Nádia, fiz o curso do nível 3, aí fiz mestrado em Reiki. Aí, daqui a pouco, eu fiz radiestesia 1, 2, 3, curso de florais de Bach, e fui me aperfeiçoando. E aí, claro que isso foi mudando muito a minha vibração. Fui, me sentindo mais leve. E quando você é um siriano, porque aí foi quando eu comecei a me identificar. Você tem uma energia de cura tão forte que isso transborda para o outro. A sua maior missão é ajudar o próximo. Você não faz somente porque é seu trabalho, porque você tem que sobreviver, mas é porque faz sentido para você. A sua vida faz sentido por você ajudar o próximo. Às vezes a gente acorda desmotivado para trabalhar, assim, num dia frio como hoje. Hoje está 13 graus, claramente que o corpinho físico, 7 horas da manhã, falou assim: não, não quero levantar, não estou afim. Mas aí quando você fala, poxa, mas tal pessoa precisa de mim. Eu vou levantar hoje por fulano e por ciclano. Hoje eu levantei por conta de 2 clientes e por essa live de hoje. Então eu coloco vocês na frente, o meu propósito acima. Isso faz com que eu me motive. Isso faz com que eu faça por amor. E dentro da quinta dimensão, a gente vai vibrar no amor. Nós não vamos deixar de trabalhar, mas vai ter consciência naquilo que a gente faz. E aí eu fui fazendo toda essa transição do Reiki, da cura dos chakras, dos estudos, então fui me aperfeiçoando em chakras. No meu mestrado de Reiki, eu fiz uma tese para falar dos chakras e depois desenvolvi um curso, eu e a Nádia, de psicologia dos chakras. Uhum. Eu tenho essa linha mais oriental que eu gosto muito, que a gente fala muito sobre chakras, que é o básico, no mínimo você que tem que entender qual é a saúde dos seus chakras. E aí, claro que eu fui encontrando novas egrégoras, fui encontrando a galera que falava a minha língua, que falava assim: oi, eu sou de Antares, oi, eu sou de Andrômeda, oi, eu sou siriana. E daí eu comecei a falar: gente, que legal, tem pessoas que falam a minha língua. Eu, na época, com o quê? 24 anos, todos os meus amigos da terceira dimensão só queria falar do próximo carro que eles queriam comprar, do último iPhone que tinha lançado, do intercâmbio X. Eles só falavam disso. E eu queria falar de naves extraterrestres. Eu queria falar de seres da Antártida. Eu queria falar de coisas loucas para eles. Então,
Existiu uma transição entre a Jaque que estava solitária, sozinha, se sentindo abandonada, para encontrei a minha egrégora, encontrei a minha tribo. Faz sentido para mim. E foi aqui no De La Cruz Terapias, porque aqui a gente não traz esses tabus, esses misticismos, a gente vai contando nossas experiências. Tipo, gente, eu tive uma projeção astral, eu estava em tal lugar, me passaram essa mensagem. Aí outro fala, olha, eu também recebi essa mensagem, a gente estava trabalhando juntas, estávamos fazendo resgate em X lugar. Então, na quinta dimensão, existe egrégoras, existe apoio, existe ajudem-se, tá? E aí, próximo slide, por favor. Então, um detalhe. Então, esse slide aqui representa a mutação da senhora, né? De um lado esquerdo nós Sim. temos a 3D, uma televisão Uhum. lá dos anos 1965, 70, por aí, já meio Sim. quebradinha. Embaixo um monitor de computador Uhum. quebrado, as correntes, e do lado direito a transição para uma vida, então, espiritual, né? Isso mesmo. Muito Exatamente. bonito. Tá bom, vou passar para o próximo. Bom, aí eu comecei a entender qual era a necessidade de eu compreender a minha raça de origem. Porque aí, quando eu entendi que, ok, a gente está numa vida terrena, porém nós viemos de algum lugar. Da onde eu vim? Eu tenho uma família cósmica, eu tenho uma família galáctica. Eu tenho os meus pais físicos hoje, mas eu tenho meus pais, a minha família galáctica. Lá em Sirius, né? Sirius é dividido por Sirius A, B e C. Então, a primeira mensagem que passaram para mim foi: Jaqueline, você veio de Sirius B, né? Do reino dos felinos. Então, quem são os felinos? Aqueles que têm a intuição, aqueles que trazem a proteção, né? As tal das leoas, elas são super protetoras. Então, quando é para cuidar, elas são até violentas, né? A violência ela vem na modo de proteger, de cuidar, e proteger a sua tribo, de proteger seus filhotes. Eles têm poder, eles têm conexão, lealdade, magia, e como eu falei também, muitos Sirius B, muitos felinos são guerreiros, são pacíficos e altamente éticos. Eles não fazem o mal para você. Normalmente, os felinos, eles são mediadores da galáxia, tá? Eles trazem muita sabedoria e elevação espiritual. Eles não guerreiam, mas se for necessário, eles protegem, tá? Já o Sirius a parte humanoide, né, que a Nádia trouxe para vocês nas últimas lives, trazem sabedoria, são os comandantes de naves, são aqueles que instruem, que constroem naves, que vão trabalhar também na missão para cada planeta, porque é o seguinte, lá em Sirius ele funciona como uma universidade. Imagina como uma faculdade que você se prepara espiritualmente para viver encarnações em planetas de terceira dimensão. Porque se você tem uma frequência bem elevada, você tem que estudar para onde você está indo. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo. Se alguém virar para mim e falar assim, Jaque, vou te fazer um convite para a gente escalar o Monte Everest. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso saber o que eu tenho que levar. Quanto tempo eu vou precisar para subir? Quais são os riscos? E se acontecer alguma coisa comigo? Se a gente tem essa preocupação fisicamente, no lado espiritual também. E é em Sirius que a gente se prepara para viver essas experiências mais desafiadoras de terceira dimensão, onde não tem muita luz, onde o mal, onde há magia, onde há maldade e aprisionamento. Mas existem os seus missionários, os seus espiões, e eu acho que em Sirius é esse lugar onde a gente se prepara. E em Sirius C existe o reino aquático. Então ali a gente vê os golfinhos, a gente vê isso naquele livro de Drunvalo Melzedek, que ele fala do antigo segredo da flor da vida. Ele fala dos Sirius C, né? Dos seres que vieram das estrelas, mas que as naves desceram ao mar e do mar saíram seres com rostos de golfinhos. Então é em Sirius C que tem o reino das águas, onde tem a fluidez, a emoção, cura, sabedoria, memórias e adaptação, tá? Também sou muito conectada com as águas. Eu sou um ser que adoro mergulhar, sempre me conecto com o mar. Já tive contato, eu e a Nádia, numa experiência aqui também, numa das praias do litoral norte do Brasil, aqui lá em Ubatuba,
onde a gente foi contatada por uma cidade abaixo do mar, numa cidade chamada Pissinguaba, tá? Numa praia bem pequenininha. Até pode ser tema para uma próxima live, mas a gente tem muita conexão com os sirianos também aquáticos, tá? Então, assim, isso foi importante por quê? Porque no processo de transição planetária, você precisa saber a sua origem, para que você ative em você o seu DNA cósmico, o seu DNA de quinta dimensão. Porque ali no seu DNA é onde vai ter os seus talentos, aí vai ter também a sua missão, o seu propósito. Então, para mim, fez sentido eu me reconhecer como felina, eu ver a minha capacidade de cura, sim, porque eu fiz uma transição de uma vida, de um avatar, mas eu fiz uma transição de carreira também. Eu saí do banco, oficialmente eu finalizei no final de 2022, então o despertar foi 2020, toda a minha preparação foi 2021 e 2022, e aí a partir de 2023 e até então, hoje, mais de 2026, estou 100% trabalhando com curas. Então, toda a minha vida agora é moldada por terapias holísticas, mapas astrológicos. Me formei professora de astrologia, então também estou formando pessoas a lerem mapas de forma profunda e despertarem consciências. O Só um detalhe, siriano senhora desperta Jaqueline, consciência. um detalhe, nós Sim, podemos claro. depois prever no futuro uma palestra só sobre astrologia, Ótimo. para ver como Pode contar funciona, o comigo. que é. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Ok. Por favor, continua. Pode deixar, senhor João. Tá. Essa visão que eu tenho da astrologia, eu trouxe muito para a Nádia, né? Então, a Hum, Nádia hoje já entende muita coisa de mapa. A gente puxa, às vezes, o mapa de um cliente para entender o que temos que tratar nele. Porque, o que que acontece? Só para abrir aspas e falar um pouco da astrologia nesse sentido, né? Astrologia, o mapa é o mapa da alma. Então, vai ter ali seus pontos kármicos, o que você tem que desenvolver, que não tem como você pular. Tem suas habilidades a desenvolver. Tem pontos da prosperidade e da abundância. Tem pontos nos relacionamentos também. Áreas onde você precisa entender, sim, por exemplo, quais são os amigos ideais que vão acrescentar na minha vida, tá. né? Profissões também. A missão espiritual também tá dentro do mapa. Tem gente que a Tá. missão é ser mãe, cuidar de filhos, e tá tudo bem, é uma missão também. E tem pessoas como nós que a nossa missão é cuidar do planeta, que é É, fazer trabalhos grandes, e isso está dentro do nosso mapa, né? Eu trago essa linha também kármica, astrologia kármica, unindo as terapias holísticas também. Então fica ok. para Próxima uma vez. próxima, tá bom? Ok. Isso aí. Bom, então até aqui, nesse slide, foi onde eu me identifiquei com o meu avatar siriano felino. Aí fez todo sentido aquilo que foi falado para mim lá em 2021. Mudei a minha imagem, mudei meu cabelo, mudei a minha atitude, mudei tudo. Fui ativando mesmo essa força em mim. Tá. Próximo slide, por gentileza. Pronto. Bom, aí entra, além das experiências com extraterrestres, né? Então aqui, como eu falei, conheci reptiliano, andromedano, de Avatar, de Antar, insectoides, enfim. Aí em 2024, tivemos um convite, na verdade, para irmos num lugar chamado Petar, tá? Então, esse convite ele veio o seguinte: a Nádia estava presente numa live em outro canal, falando sobre vulcões do Chile. Esse era o tema, vulcões do Chile. E era um professor de geografia que estava lá, né? Montanhista e tudo mais, todo aventureiro. Ele e a mulher dele estavam na live, gostaram da Nádia, Liga de novo. entraram em contato com a Nádia depois e falaram assim: Olha, queremos conhecer vocês duas. Aí fizemos o contato com o Cláudio e com a Sônia, e eles nos convidaram para conhecer o Petar, porque é um lugar onde Hum, tem muitos avistamentos de tá naves gravando agora. Vamos lá. comprovados, tá? O Petar, ele significa Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, em São Paulo. Então, a experiência seria irmos para essas cavernas e ver mesmo se existem essas naves que o pessoal tanto fala. A gente olhou uma para outra, perguntamos aqui para os sirianos da casa, eles falaram: não, vamos ir fazer a experiência. Eu falei: ok, então vamos lá, né? Vamos viver essa experiência. Então,
Ali a gente aprendeu muito sobre esse lugar, porque o Petar ele tem mais de 500 cavernas. Porém, as visitáveis, vamos assim dizer, quatro ou cinco. Então, muitas dessas cavernas não permitem seres físicos. A gente não pode explorar essas cavernas, são muito perigosas. Então, são bem poucas. É uma experiência assim, onde você se hospeda na cidade, né? No Alto do Ribeira. Você contrata um guia, é super acessível os valores, é uma cidade super pequena, né? E aí você faz a experiência nas cavernas, com guia, tudo bonitinho. Então, num primeiro momento, para nós era uma experiência física. Tá. Vamos lá, vamos explorar. Nós vestimos a roupa das Doras Aventureiras, colocamos capacete, deixamos nossas famílias aqui, falando, vamos lá. Uma experiência de 3 dias. Fomos acho que numa sexta e voltamos numa segunda-feira, tá? Fomos de carro mesmo. É super tranquilo. Até aí, experiência física, tá? Aí o próximo slide, por gentileza. E começa a nossa imersão aqui no processo. Próximo slide, esse. Próximo slide. Aqui. Bom, aqui foi a nossa experiência em uma das cavernas, tá? Primeiro, não dá medo. Eu sei que muita gente fala assim, ah, eu sou claustrofóbico, é muito escuro. Não, gente, não dá medo no espaço. Não tem sufocamento, porque o ambiente dentro da caverna, ele é o mesmo. Então, por exemplo, a temperatura lá, ela é em torno de 23, 24 graus. Tá. E nunca altera. Pode estar chovendo lá fora, ela não muda dentro. Pode estar super quente lá fora, não muda. É um ambiente gostoso dentro da Tá. caverna, tá? Quando você entra, o seu olho também se adapta à escuridão. Mesmo que você use os capacetes de proteção, as roupas adequadas, o seu olhar se adapta. Então você consegue observar tudo, tem os guias, sempre em equipe. Não é um espaço perigoso. A caverna que a gente foi super tranquilo. E essa Levamos caverna é em muito grande, torno. pelo que eu estou vendo, né? Ela tem uma dimensão grande, um teto Sim, bem sim. alto, né? Isso, Então a sim. ventilação e a respiração é muito propícia, né? Sim. É maravilhoso. Nós descemos quase 400 metros abaixo da terra e você nem Ah, sente. tudo isso? Cacilda, Sim. Você, aí, 400 metros. você tem que descer e depois subir. Aí quando você É, sobe, você é, sente mais. é isso que eu ia falar, o problema, Sim. descer não é nada, o problema é subir. É. Mas os guias são super amáveis. A gente ia Tá, parando, ele ia explicando, por exemplo, nessa imagem da direita, o guia pega a lanterna e ele mostra e fala: Olha, essa rocha aqui foi formada, sei lá quantos milhões de anos, porque eu não lembro agora, tá, gente? Então, essa tá, parte da geografia eu não lembro. tá, Mas são, assim, as rochas formadas há milhões de anos, onde tudo isso era submerso, estava debaixo d'água, tá? A água foi cessando ao longo dos anos. Na era glacial, isso aí tudo era água, gelo e depois foi cessando. Então, nas rochas, nas imagens, parecem conchas. Sabe as conchinhas do mar que a gente vê aquele desenho tá. nela, de linhas e curvaturas? Tem esse ar. E também tudo é muito. Na hora que você toca nas rochas, elas são geladas, elas são frias. Você sente como se fosse areia do mar mesmo, Só um tá? Mas detalhe, super tranquilo. só um Sim. detalhe, nessa imagem aqui tem uma pareidolia, Uhum. e seria, eu não estou conseguindo mostrar só, seria isso aqui, ó. Tem uma Sim. cabeça, como se fosse um boné, nariz, bocas, olhos, queixo. Tem uma pareidolia Uhum. aqui muito bonita, né? Uhum. Ó, quando nós descemos nessas cavernas, Hum, existiam algumas rochas que tinham formatos de animais, que quando ah, passávamos do lado, nós víamos e eu olhava e falava assim, mestra, eu chamo a Nádia de mestra, né? Isso aqui parece um cavalo, parece um ah, cavalo, assim. Aí o guia falava assim, sim, essa aqui é a pedra do cavalo. Aí a tá, gente ia lá em outra caverna, tinha uma que parecia o elefante. Aí ele falava assim: essa é a pedra do elefante, essa é a pedra da girafa, essa é a pedra do gorila. E a gente via esses seres ali, tá, em formato mesmo de rocha. Os nossos olhos espirituais sentiam essa energia também. Só que tá, fisicamente a gente falava: não, não é isso. Então foi um pouco confuso nesse primeiro momento, porque até então nós ainda não tínhamos, de fato, nos apresentado para os insectoides. A gente só estava vivendo a experiência certo, física, tá? tá. Então, próximo slide, por favor.
Aí, essa imagem da esquerda, onde o guia colocou essa lanterna, o que que aconteceu aqui? Nenhuma dessas conversas que o guia estava mostrando, explicando, contando lá sobre o espaço, nós estávamos descendo uma escadinha e aí a minha mão apoiou exatamente em cima da onde está a lanterna. Tá, Seria como uma pedra, tá? Como tudo era frio e gelado, eu estava acostumada a minha mão a manter-se gelada, estava fria. Só que tá. quando eu toquei nessa pedra, eu sentia calor, eu sentia algo muito quente, muito quente. E como eu sou reikiana, quem é reikiano que tem os chakras da mão, né, abertos para transmitir o reiki, eu senti muito quente. Eu falei, gente, isso aqui tá vivo. Aí chamei a Nádia e falei assim: põe a mão aqui. Aí ela colocou a mão e falou: nossa, tá quente. Aí foi a hora que eu falei pro guia: eu falei, guia, chamei o moço, não lembro do nome dele agora. Eu falei: eu toquei em algo quente. Que estranho, porque tudo aqui é úmido, né? E gélido. Aí foi a hora que ele colocou essa lanterna e ele falou assim: ah, isso aqui é um cristal. Só que quando eu toquei, eu senti um calor, eu sentia como se fosse vida mesmo. Tá. Sabe quando a gente passa a mão na barriga de uma gestante, de uma grávida, e você sente o bebê se mexendo? Sim. E você sente que tem uma vida ali? Era essa mesma sensação, porém num cristal. Eu falei, ué, que estranho isso aqui. Beleza, tudo bem. Deve ser impressão minha, porque eu tô aqui debaixo da terra, deve estar faltando oxigênio, não sei. Deve ser coisa da minha cabeça. Tá Tudo ficando bem. biruta, né? Como o pessoal fala. É, porque pensa muitas horas só tomando água e tudo, às vezes você tá com fome, tá meio delirando. Eu falei, não levei em consideração que poderia ser algo assim, mas guardem essa informação, tá? De Deus ter sentido uma vida como se fosse um bebezinho. Aí tirei foto bonitinho. À direita é uma outra caverna que nós fomos também, porque o passeio ele é o dia inteiro. Você acorda cedinho e visita umas 3, 4 cavernas. Nessa caverna aqui, quando nós chegamos na porta dela, eu senti vida. O meu lado espiritual, minha mediunidade, me dava uma sensação que eu tava ao redor de muitas pessoas. Falei, gente, aqui tem vida, aqui tem muita gente, aqui morou muitas pessoas. Aí o guia vai e conta para nós que aí moravam os homens primitivos. Ali onde nós tiramos essa foto é onde existia ali as fogueiras que eles faziam, onde eles se alimentavam. Então eram muitos seres que Tá, habitavam ali mesmo. Era a casa deles mesmo. Porque até então o Petar ele é só floresta. Então era nas cavernas onde tinha abrigos para esses seres, né? A gente está falando de homens da caverna, mulheres da caverna, enfim. tá. E eu sentia muito isso. Eu sentia um calor, eu sentia uma vida como se estivesse na sala da casa de alguém e a qualquer momento alguém ia chegar, sabe? Era muito engraçado. E a Nádia também sentia. Quando nós fomos entrando nessa segunda caverna, o clima foi ficando mais denso, foi ficando mais pesado. Em uma das pedras, eu sentia muito sangue. Eu sentia como se tivesse um lugar de ritual, porque querendo ou não, eles tinham as religiões deles também. Sim. E aí o guia vai e conta para nós que sim, era uma pedra onde tinha os rituais, onde eles cortavam, ofereciam para o deus Sol, enfim, a gente não sabe também os deuses dessa época, Sim. mas realmente existiam sacrifícios. É uma época onde o mundo era canibal e carnívoro, então eles comiam seres, comiam bichos, eu não sei se comiam pessoas, eu não tenho como lhe confirmar, mas nós sentimos essa parte mais pesada, densa, tanto Sim. que ao continuar o passeio, a Nádia começou a passar mal. Ela começou a se sentir mal, com dor de cabeça. Depois ela pode até falar um pouquinho sobre o que ela sentiu, mas ali foi mais pesado. Não foi tão harmonioso como a primeira caverna. Você lembra disso, Nádia? Sim, me lembro. A Lembra quando tontura? você sobe para os quartos, que o moço falava que tínhamos que subir a escada para os quartos? Lembra que era bem em cima? Aí eu Uhum. falei assim, não, não vou subir, porque eu já estava me sentindo mal. Aí falei para o Cláudio, que era um dos guias, falei, olha, eu vou sair da caverna, porque estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem. Eu senti a presença, o mesmo que a Jaqueline fala, as presenças, sabem, de los seres em volta da gente, mas era denso, era uma coisa mais densa. Então eu Tá. pedi para sair, aí foi a Sônia, a mulher do Cláudio, que me acompanhou, e falou, não, pô, vocês podem continuar, que nós duas voltamos. Aí nós chegamos quase na saída dessa caverna grande, que é enorme, gente, essa caverna,
e nos sentamos ali numa rocha. E aí eu falei assim para a Sônia, vamos conversar sobre as mulheres, né, da caverna. O que será que ela... Começamos com essa conversa. O que será que estas mulheres faziam? Como que elas viviam? Como que eram as mulheres da caverna, né? E dávamos risada as duas, mas até a Sônia, que a Sônia é meio cética, né? Não, ela não entende muito, mas dizia assim, nossa, parece que a gente está sendo observada por alguém, né? Por isso que você se sentiu mal, vamos ficar um pouco mais para cima. Afinal, fomos saindo da caverna também, e esperando que eles estavam dentro ainda, né, inspecionando ela. E eu falei, vamos lá para fora melhor, porque não estou me sentindo bem, vamos lá. Aí saímos, mas era uma presença, sabe, muito real. A gente não veia nada no físico, mas as sensações extrafísicas eram muito fortes ali dentro daquela caverna. El guia nos contou, lembra, Jacqueline, que teve um casal de turistas que faleceram dentro da caverna também, lembra? Lembra que ele contou para a gente que Sim, faleceu um casal? sim, Ah, sim. o moço, acho que foi que caiu, lembra? A moça ficou dentro e o moço. Passaram, se perderam 3 dias. O moço falou que iria buscar ajuda e la deixou dentro da caverna porque estava escuro. Só que ele nunca mais voltou. E ela ficou 3 dias perdida também, até que Ah, encontraram ela dentro da caverna. E o moço tinha morrido porque tem uns pedaços que são profundos, né? Ele tinha morrido, né? Não nem alcançou a sair da caverna. E ela ficou 3 dias na escuridão, achando que tinha passado só minutos de lo que ele tinha saído, mas já levava 3 dias perdida dentro da caverna. E ela sim. não sentiu fome, lo que contava o guia, que ela não sentiu fome, não sentiu sede, nada. Para ela tinha passado assim uns minutos só, e o moço já levava 3 dias que o moço tinha falecido, já estava pedido, sabe? Eu Por tenho isso que uma eles encontraram, curiosidade, mas eu tenho uma encontraram só ela. curiosidade, eu tenho uma curiosidade no que diz respeito à sensação que as senhoras tiveram dentro dessa Sim, caverna. Será que os espíritos das pessoas que viviam ali ainda estariam presentes por ali? Existe essa possibilidade? Que eles não sí, sí reencarnaram, eles existe, ficaram presos ali? sí, puede, sí, sí. Só que aí depois, a hora que a Jacqueline for explicando, ela vai Tá, explicar melhor que é lo que era lo que nós depois, né? Porque depois foi mais claro para a gente Sim, depois que estuvimos fora da caverna, né? tá. sim, As experiências, porque depois dessa entramos mais uma, né, Jaque? Depois dessa sim. é a terceira, vem a terceira, sim. Tem mais Isso. uma ainda. Ok. Uhum, Aí depois ela conta para vocês. Por favor, uhum. senhora Jaqueline, continue. Então, tá bom. Então, assim, nesse momento, as coisas não estavam 100% claras. A gente só estava vivendo a experiência, então era tudo muito novo. Essa sensação, esse mal-estar, essa energia que a gente sentia, mas ao mesmo tempo era negativa. Era algo estranho. Então, aí a gente já estava num estado mais de alerta. Ok. Próximo slide, por favor. Bom, como nós estávamos ali com o guia, fomos perguntando, né? Porque é o seguinte, o Petar, ele é um parque, como a gente falou, estadual e tudo, e os moradores são descendentes do povo Ges, que são povos indígenas. E os que moram ali dentro da reserva são esses descendentes. Então, por exemplo, o próprio guia era descendente do povo, as pessoas que estavam ali eram lojinhas que vendiam artesanato, o dono ali da pousada era Hum, descendente. Então, assim, todo mundo tinha essa linha. Tá? Então tinha uma energia muito ancestral, muito indígena, muito cabocla. E o povo Gés foi esse povo que habitou em diversos lugares aqui do Brasil, junto com outras tribos também que a gente conhece, Tupi-Guarani e tudo mais. Então, toda essa região do Petar é descendência desse povo também. Mas o que que acontece também? Que se você der um Google, se você pesquisar, tá, sobre esse povo Gés e os intraterrenos, você vai descobrir que eles habitavam juntos, ou seja, eram duas raças que compartilhavam o mesmo espaço. Tá? É como se fosse assim, eu tô aqui em São Paulo, mas eu posso trabalhar com carioca, posso trabalhar com pernambucano, tá tudo bem. Então ali nesse lugar tinha o povo Gés, aí tinha o insectoide, tinha o homem-formiga, tinha um povo aquático, eles eram seres que habitavam juntos, tá. Eles seres coabitavam. físicos, e exatamente, eles coabitavam, homens físicos, humanos, índios, com extraterrestres. No caso, não era, eram só seres, eram só irmãos Aí diferentes, acho que nós tá? podemos fazer uma semelhança, né? Quando os deuses caminhavam com os seres humanos no começo, né?
Sim, Os Sim, deuses estavam sempre sim, caminhando entre nós, né? Mas continue. sim, sim. Então tem uma conexão ancestral muito grande com eles, tá? Desce só um pouquinho a imagem nessas imagens de baixo, por favor. Isso. Então, assim, o que que acontece ali? Eles contavam essas histórias para nós, dos animais. Tinha algumas cavernas que seres pré-históricos habitavam. Então, a gente está falando dos mamutes, a gente está falando de seres que a gente vê em vídeos, em filmes, congelados por aí, em museus e tudo mais, que habitavam esse lugar do Petar, tá? E aí foi quando a gente começou a observar, eu e a Nádia, sobre ali habitarem seres extraterrestres que a gente até então não conhecia, porque até então nós já tínhamos ouvido falar dos insectoides, dos sim. intraterrenos, mas nunca tivemos contato. Até então, dizia que na época das cidades de Atlântida e de Lemúria, esses seres se retiraram da superfície da Terra há mais de 25 mil anos atrás e adentraram na Terra, né? A cidade de Agartha e diversas outras cidades que a gente ouve por aí, é onde eles se esconderam, é onde eles habitam até hoje. E dentro dessas cavernas, nesse primeiro momento, a gente sentia algo diferente, mas nós não tínhamos ainda uma ligação com eles, tá? Bom, aí o próximo slide, por gentileza. Só um detalhe, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com relação a este slide, né? Esse aqui é um Uhum, louva-a-Deus, esse que está aqui sim. agora que eu estou circundando. Isso, sim. Alguns Sim. têm alguns parecem formigas mesmo. Tá, Outros parecem louva-a-Deus. Outro, a gente já viu um que parece uma abelha. Outro parece um inseto mesmo, uma mosquinha. Então, muitos tá. parecem insetos. E essa aqui, essa aqui, Uhum. o que que ela representa? Ela é uma reptiliana? Não, também é um insectoide, tá? Aqui Ah, são só desculpa, imagens. desculpa, eu olhei errado. Eu vou ampliar um pouco a imagem Sim, por favor. para ver se eu consigo ver melhor. Uhum. Pode deixar maior. Parece una mestra. Tá mais pro lado. Isso. Ah, agora sim, agora está mais Agora sim, claro. viu? É. Sim. Ok. Embora eu veja nela uma pequena semelhança com felinos ainda, mas como é um Uhum. insetóide, ela tem realmente As aqui, Sim, as como se anteninhas. fosse anteninhas, sim. uma formiga, né? Só que ela tem um Isso. corpo humano. Isso mesmo, tá? Então foi aí que Sim, nós tivemos uma das primeiras experiências com esses seres, tá? Onde eles se apresentaram, o que que acontece? Nós tivemos essa experiência no físico e acordadas, tá? Então a gente viveu a tá, experiência na caverna, tudo bonitinho. Quando nós retornamos para a pousada e tudo mais, o Cláudio e a Sônia, eles falaram pra gente, olha, vamos lá no Mirante, porque tá. lá no Mirante é onde tem os avistamentos de naves, tá? E aí lá no Mirante a gente viu algumas naves e tudo, realmente vimos essas naves, mas até então não tivemos nenhum. Tá. Aqui são formigas, né? São pouco formiga. Senhora Jaqueline, a Sim, senhora povo formiga. sumiu a imagem da senhora Ei, Jaqueline. calma aí. Pronto, voltou. Pronto, voltou. Então, esses aqui são insetóides de Solo formigas, formigas. e esses aqui Isso, são das aquáticos águas. também. Los Isso mesmo, Ah, porque acuáticos, sí. lá tem cachoeiras, riachos e tudo mais, tá? tá, Só que aí o entendi. que que acontece? Quando nós voltamos dessa experiência do Mirante, que nós voltamos pro hotel, aí nós dormimos, foi quando nos Alô, senhora Jaqueline? A sua imagem saiu novamente, senhora Jaqueline. Pronto, voltou. Ótimo. Muito bom. Se cair, você me avisa, tá bom? Tá, pode deixar. Bom, aí o que que acontece? Quando a gente se desdobrou à noite, né, ao dormir, foi quando nós fomos visitar a cidade, tá? Nesse primeiro momento, quando a gente vai em projeção astral, então vamos deixar muito claro que isso foi em projeção astral, foi onde eles foram nos mostrar a cidade. Então ali tinha os seres insectóides, ali mostrava, sabe aquele filme A Vida de Inseto? Sim, Onde cada formiguinha, cada ser tinha sua atividade e tudo mais? É a mesma coisa. Então tá, eles mostraram para nós uma parte, a Nádia com os sirianos mais humanoides foram conversar mais como se fosse o prefeito da cidade. Quando a gente visita a cidade, tem o tá. prefeito.
aí tem o vereador que apresenta. A Nádia foi lá falar com os comandantes. E eu fui para uma outra área onde eles me mostraram uma invasão reptiliana nessa cidade intraterrena. E era exatamente como nessa imagem que eu mostro para vocês. É como uma cidade invadida, é como um lugar que foi invadido, onde teve guerra, onde teve escravidão. Isso estava acontecendo lá naquele local. Porém, nós fomos com a nossa egrégora. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com sirianos. Eu sou uma Aham. siriana felina, a Nádia é uma siriana humanoide. A gente trabalha com seres de diversas raças. Normalmente temos os felinos, né, os sirianos, e também temos andromedanos. Então nós não estávamos sozinhas. Ao mostrarmos para a gente essa guerra sombria que estava acontecendo, é onde a gente entrou em batalha. É onde uma das nossas missões ali não era simplesmente conhecer os seres. Não foi tudo muito lindo, tudo lúdico. Não, tivemos que lutar. Pelo menos eu lutei. Pelo menos eu tive que encarar essas forças invasoras. Então tinha Ah, reptilianos, tinha draconianos, tinha conflito, tinha morte, tinha caos, tinha esses cordões, muitos seres escravizados ali. Porque é o seguinte, como eu falei, o povo Gés, aquele povo que estava lá, né, pessoas normais, os moradores da cidade, eram seres comuns. Porém, chegou um momento quando nós subimos no mirante onde tinha um grupo de pessoas que estavam usando droga. E a energia deles estava nos impactando. É como se a energia tivesse tão pesada que estivesse expulsando a gente dali. Foi muito estranho ah, esse momento também. Então, aí em projeção astral foi quando os seres falaram pra gente: olha, nós trouxemos vocês aqui para que vocês também nos ajudem, porque vocês podem nos ajudar. Nós já chamamos diversos médiuns, já chamamos diversas raças, muitos recusaram o convite, mas vocês aceitaram. Então, por favor, precisamos da ajuda de vocês. Como nós trabalhamos com a apometria planetária, nós já fazemos trabalho para o planeta. Eu faço 3 anos, a Nádia faz mais de 20 anos esse trabalho. Então, já se trabalha com essas legiões, com curas, com processos de limpeza. Então, foi a hora onde a gente viu uma guerra intraterrena acontecendo, tá? E ah. aí, eu vou pedir para que você passe Eu para queria, o próximo slide. eu queria tirar uma dúvida aqui com relação a armas de plasma. Como seriam essas armas de plasma? Eles deram alguma ideia? Nossa, Não. É uma tecnologia super avançada de Ele controle ele ou solta bolhas de plasma ou ele solta não, é um raios? jato, é tipo um laser. Tipo um laser? Isso. E ele pode destruir um corpo seu. E aí, se você morre no Tá. lado espiritual, você morre no físico. É que eu tive um sonho vívido, e no sonho vívido, eu vou pegar só um pequeno relance do sonho, né? O meu carro tinha Uhum. desaparecido, depois eu encontrei o meu carro, ele estava em frente a um muro. E logo em seguida, do meu lado, apareceram um monte de carros de polícia. E os carros da polícia abriram as portas, as armas ligadas, dirigidas para lá, e eu estava atrás na porta do carro. Alguém colocou uma arma na minha mão. E eu Uhum. atirei. Eu tenho ainda o desenho que eu fiz depois, através da mentalização, eu fiz um desenho dela. E saiu uma bolha. Eu entendi, não sei se era uma bolha de plasma. Saiu e bateu no muro, com violência, né? Aí foi atirar de Uhum. novo. Aí alguém falou: não, não Uhum. adianta puxar o gatilho, que tem que carregar de novo. Alguém pegou e conectou um carregador. Eu vou brincar agora, como se fosse um carregador de celular, na arma e carregou. Nesse Uhum. momento, apareceram dois senhores atrás de mim. E um do lado, um deles ficou do lado e outro ficou atrás. E ele disse: dá arma, me dá arma. Eram dois senhores com roupa preta. Imagino que Uhum. podiam ser os homens de preto. Aí ele me insistiu, não falei, a arma é minha, não vou dar coisa nenhuma. Falei, me dá arma, me dá arma. Como ele foi muito educado, eu entreguei a arma para ele. No momento em que eu entreguei a arma, eu despertei do sonho vívido. Por Uhum. isso que eu queria saber se essa arma de plasma seria uma bolha, como a senhora falou, não, ele é como se fosse um laser, né? um laser. Sim, era um Bom, laser. E o próximo slide mostra exatamente como que foi quando chegamos nesse local. Passa por gentileza. É este. Isso. isso. Bom, aí o bicho pegou. Aí eu posso falar pra vocês que eu me sentia no filme do Rambo, porque era arma pra tudo quanto é lado.
era esses lasers cortando muito desses seres. Pode dar um zoom nas imagens, pode dar um zoom, Eu estou porque. procurando, estou tentando ampliar. Uhum, uhum. Isso mesmo, pode dar um Acho zoom. que dá para ver Então, melhor agora aqui, né? É. Sim, isso, como eu falei para vocês, nós felinos, nós somos os guerreiros e nós Ah, somos as polícias galáxias. Não tá, existe polícia e ladrão? Então, aqui a gente entra com a equipe da elite, o BOP, eu falo assim, os felinos são tipo o tá, BOP. Onde a gente vai tirar, né, e trabalhar com as forças da luz. Então, os sirianos, eles são mestres da tecnologia da luz. Então, nós temos armas muito mais avançadas que eles. Então, é o momento em que a gente realmente guerreia, onde tem luta, onde eu exterminei muitos desses seres, tá, onde muitos foram presos, tá? Porque eles estavam cometendo coisas negativas ali. Eles escravizam muito, eles abrem portais negativos, eles manipulam e escravizam muitos seres, tá, tá? E ali foi uma guerra, um conflito para proteger também os inocentes. A gente teve que resgatar também muita gente, muitos seres que estavam ali presos há milênios, há tá, muitos anos. Então, por exemplo, essas tecnologias de luz têm umas ondas de frequência muito maiores. E a gente tem escudos de proteção também. O nosso campo energético é mais forte, tá? Então, tá. aí, nesse momento, em projeção, foi conflituante, vamos assim dizer, foi cansativo. Eu tenho essa memória, quando eu vi esse slide, me veio toda essa lembrança no meu cardíaco Tá. de guerra e de luta. E aí, claro que no dia seguinte, quando eu despertei, que eu acordei, a Nádia, a gente dormiu no mesmo quarto, né? Era só nós duas. Eu olhei para ela e falei, eu tava numa guerra. Era sangue, era tiro, era um conflito mesmo, tal como Tá. nos filmes. E a Nádia falou assim: bom, eu tava lá na cidade também, estávamos sim. juntas, porém eu tava falando lá com os comandantes. Então, assim, como eu tenho essa linha, né, através da minha raça, de lutar, a minha versão, o meu avatar felino, ele é assim. Quando eu Ah, me desdobro, eu tô numa missão espiritual, é dessa forma que eu me vejo, com essas roupas, com essas ah, armas, e nessa forma, nessa visão mesmo, me vejo como cabeça de leão, cabeça de gato, e é tá. assim mesmo, tá? Então, essa imagem mostra muito bem Licença, essas guerras. posso brincar um pouquinho? Pode. Me Aham. permite? Então, a senhora era uma gatinha muito bonita. É, olha, mas vou te contar uma coisa, vou ser bem É, sincera. Eu sou muito pacífica. Eu sou um sim, ser que eu nunca fui de briga nem nada. Só que quando eu estou nessa versão, é sim. como se descesse em mim esse lado mais violento felino, sabe? Ah, Onde você gosta de lutar, onde você gosta de lutar por justiça. tá, entendi. Então, já tem, né, uma história entre os felinos de Sirius, os felinos contra os draconianos e os reptilianos. Tá. Tem essa. Uma outra pergunta. Esses seres que estão aqui atrás, qual é a raça deles que está com essa lança aqui? Também são sirianos. Aqui são os humanoides, Os os seres humanoides. azuis. Também são eles, né? Sim, Sim, Ah, tá. Esse aqui também tá? são sirianos. são Me chamou a sirianos, sim. atenção essa lança que ele tem aqui, né? Sim, Ele tem uma Sim, ponta luminosa. Eu tenho a impressão que isso também seria uma arma dele, sim, sim, também. sim, Isso me sim. lembra sim. uma passagem na Bíblia, onde houve um cerco do pessoal de Israel, e, e Deus disse a eles para que não se preocupassem. E durante a noite, um anjo bramou a sua lança, e com ele bramou a lança, matou 120.000 soldados inimigos de uma só vez. Uhum. Isso está escrito na Bíblia. Son las fuerzas de las armas, ¿no? Então, Ellas se imagino hacían que presente. a arma seja alguma coisa, a lança que ele bramou seria alguma coisa, arma de raios, alguma coisa Eso, assim. Só que quando ele eso fez mismo. isso, que ele bramou a lança dele, né? Ele matou, num só tempo, 120.000 soldados inimigos. Quando os israelitas foram no dia seguinte no campo, estavam todos mortos. Eles só fizeram a pilhagem. Infelizmente, a pilhagem faz parte da guerra. Sí. Mas pode continuar. Bom, então essa foi a experiência na projeção que nós tivemos, e aí, quando nós retornamos para o nosso corpo físico, no dia seguinte, passamos. Opa, peraí, Senhora peraí. Jaqueline, a senhora está sem Oh, imagem, senhora Jaqueline.
Pronto, voltou de Fica novo. caindo aqui, mas eu Sem vou problema. voltar. Então, quando nós acordamos, eu falei com a Nádia falou assim que realmente também estava lá com a gente, que ela também viu esses seres. Aí foi quando nós retornamos, senhor João, para São Paulo depois, Tá? onde nós tivemos depois um trabalho de apometria, revisitando cada um dos lugares da caverna que nós fomos. Nisso em projeção, né, com a egrégora para curar e resgatar esses seres que realmente estavam lá. Então, por exemplo, naquela primeira caverna que eu falei que tinha a pedra do cavalo, Sim. né, a pedra do macaco, eram Tá. seres da era glacial, da era do gelo, que estavam petrificados ali, Tá. petrificados por armas tecnológicas de seres negativos. Então, realmente, aquela pedra que tem a cara do macaco era um macaco congelado, petrificado, e com o passar dos anos foi desfigurando, mas Tá. você olha, você vê um ser gigante. Tá. Então, num trabalho de apometria, nós fizemos cura e limpeza deste local. Aí, naquela outra caverna que nós passamos mal, que eu comentei com você, olha, Sim. a gente sentiu uma energia de morte? Sim, lá tinha os sacrifícios, lá teve pessoas que fisicamente morreram, então elas entraram, foram sem guias. Aí usaram o capacete com a lanterna, só que aí lá no meio do caminho, a caverna é tudo escuro. Acabou a Tá. bateria da lanterna. Então Tá. ela não conseguia voltar. Como não tinha guia, até se darem conta e sentirem falta deles, passavam-se dias. Então foi Tá. um casal para essa caverna. Tá. Acabou a bateria da lanterna deles. Era um casal, a moça ficou esperando e o namorado foi. Marido, não lembro muito bem, mas o parceiro foi e ele acabou caindo. Porque a Tá. caverna é muito perigosa, né? Qualquer descuido você se machuca. Tá. Ele morre. Descobrem uma próxima turma, descobrem o corpo dele, vão em busca dela. Ela não se deu conta que tinha passado 3 dias. Para ela tinha passado algumas horas, porque no escuro você não tem noção de tempo, certo? Certo. Foi resgatado e tudo, então é por isso que hoje é obrigatório você ir com guia. Se for uma Tá. pessoa, vai com guia. Se for um grupo de 10, vão com guia também por conta disso. E aí, nesse Tá. trabalho de apometria, nós fizemos os resgates e a libertação desses espíritos, como você mesmo falou, Tá. que sim, tinham desencarnado e aquela energia estava lá. Aquele cristal que eu falei para vocês que tinha vida dentro, lembra que eu coloquei a minha mão Sim. e eu falei, tem vida? Aquilo ali, senhor João, era um ovinho, era um bebezinho, era um Tá. ovinho de insectoide. Então chegou um momento Ah, onde a gente chegou numa parte lá embaixo da caverna, onde tinha muitos desses cristais e eles pareciam óvulos. De tá. fato, eram os ovinhos das mamães insectoides. Então eu tinha realmente tocado num bebê, num serzinho, num ovinho. E aí, Então a em senhora, projeção astral, então a a gente senhora, viu. então a senhora visitou um berçário. Isso mesmo, exatamente. Berçário. Foi o berçário, exatamente. Foi assim, foi muito lindo fazer esse resgate também, porque, como eu falei, tinha muitos seres reptilianos que traficavam esses bebês, que manipulavam, que Tá. escravizavam. Então, nós fizemos um trabalho de resgate para esses seres, onde a gente libertou também muitas raças, até tinha muitos seres aquáticos que estavam presos lá, Sí, porque no también. fundo dessas cavernas tinha água, então eles estavam presos. Nosso trabalho Ah, foi primeiro físico e depois espiritual e energético, através da tá. apometria, tá? Tá. Bom, próximo slide, por gentileza. Bem, então, quando nós retornamos para São Paulo, fizemos o trabalho e tudo, esses seres ainda nos acompanham. Eles ainda habitam aqui o consultório, às vezes, para passar informação, para pedir ajuda, para trazer também as curas através das mesas radiônicas, né? Na última live que a Nádia participou, ela falou das curas, esses seres que trazem para nós, né? Os sirianos e andromedanos. E o que a gente faz hoje é essa desprogramação dessa versão 3D das pessoas para uma versão de cura. Então a gente usa as mesas, né? Essa aqui eu trouxe algumas mesas para mostrar para vocês. Então a gente tem a mesa astrológica egípcia, onde a gente trabalha com os arquétipos dos signos, padrões kármicos, processos a limpar, né? Trabalhamos com a mesa da era de Aquário. Então, a gente traz a pessoa para essa consciência aquariana, traz a pessoa também para essa frequência da nova era, ativa o DNA espiritual
da pessoa, libera velhos padrões, alinha ela com a missão dela, trazendo nova consciência. Nós temos a mesa Cura da Mente, que desprograma as crenças limitantes, os traumas, os padrões mentais negativos. Tem pessoas que ficam presas nas memórias negativas. Então, essa mesa traz foco, paz interior, reprograma a mente para algo positivo, trabalha o cérebro reptiliano. E, por último, a mesa do útero. Se você puder ir para a direita, isso. Que aí a gente vai curar as memórias emocionais, os traumas, miomas, processos do nosso útero também, tá? E esse é o trabalho que eu faço hoje, tá? Quando nós retornamos do PETAR, eles nos trouxeram muito mais entendimento sobre curas físicas. Uma dessas foi a iniciação no Reiki à distância. Então, nós aqui, eu sou mestre em Reiki, a Nádia também, a gente sempre faz o curso presencial. Não tínhamos ainda iniciado ninguém à distância, mas ao retornar do PETAR, eles nos ensinaram isso, trouxeram para a gente essa ferramenta para iniciar pessoas de fora, pessoas que moram em outro país, pessoas que moram em outros locais, que não conseguem vir presencial. Então, aí eles nos trouxeram essa ferramenta também, curas mais potentes, curas mais profundas também, uma conexão maior com Gaia, com a Terra. Foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive, né? Sigo conectada com eles, tá? Porém, essa experiência do Petar tem um lugarzinho especial no meu coração. E Tá. atualmente eu tenho trabalhado com essas mesas, né? Além do curso de astrologia, do curso de tarô e tudo mais, ok? Ok, é uma curiosidade. Em cada mesa tem 6 cristais, 13 cada lado. Qual o significado deles? Aqui é a imagem que a gente usou, tá? Mas as mesas basicamente são aquelas mesas que a Nádia mostrou Ah, tá. na última live, tá bom? Aqui é Mas, mais para mostrar para vocês como que funciona a mesa, tá bom? Mas a gente não ativa esses cristais, são mesas diferentes, tá, tá? Ok? ok. Deixa eu Bom, reduzir um próximo pouco. slide, por favor. Enfim, e aí eu quero agradecer a presença de todos vocês, quem participou, quem for assistir depois também. Estou trabalhando aqui com a Nádia, a gente faz esses atendimentos presenciais aqui na Moca, em São Paulo, e também à distância online. Foi um prazer compartilhar essa experiência com vocês. Espero voltar mais vezes para trazer mais experiências e Tá. convido vocês a conhecerem o Petar, tá? Tem a caverna do Petar, tem, se vocês jogarem no Google, se vocês jogarem no Instagram, é fácil de localizar. É um passeio super gostoso. Não sei se vocês vão ter a mesma experiência que eu e a Nádia tivemos, mas nós amamos e pretendemos voltar em grupo. Então, quem sabe um dia a gente não combine algo, né? Uma viagem onde a gente possa se encontrar. É fácil localização e o lugar é bem Sim. gostoso. Se alguém Muito quiser obrigada. precisar de informações das senhoras para como chegar a esse lugar, Sí, perguntar sí, nos comentários, né? Eu vou aqui sí, ler em voz alta o telefone da senhora, que é ok, 11 São Paulo, listo. 98 318 4915. E isso aqui é o Instagram, né? É o símbolo do Instagram. Sí, Isso, O Instagram é exatamente. @jac, que é JAC, ponto, Cavalcante com 2 Is no final. Isso mesmo, Ok, tudo bem. ok? Então, está. Muito obrigada, senhor João. Obrigada, Nádia, e o pessoal que estava presente aqui também. Tá bom, eu sempre gosto de fazer no final da apresentação as considerações finais. Então, vou começar pela senhora de la Cruz e a nossa convidada fica para depois. Senhora de la Cruz, por favor, suas considerações finais. Bom, a gente só tem a agradecer, né? Quando entramos em contato com o Senhor, né? Pensávamos que ia ser só um vídeo. Lembra? Eu Sim, entrei em contato com o Senhor. Foi sim, outro contatado que me passou, né? sim, E aí a gente pensou que ia ser só um vídeo para a gente fazer junto, mas já vamos no quarto vídeo, né? Por quê? sim, Porque a gente tem muitas experiências, tá? Muita, como a Jackie falou, tem uma em Ubatuba também, numa praia que fuimos. Então, sabe que a vezes nos levam para certos lugares, a gente pensa que vamos de férias, a gente pensa assim, ah, vamos descansar 2, 3 dias, não. Quando a gente chega no lugar, a gente vive as experiências tá, como quando eu fui para o Rio, né? Que eu também contei aqui no seu canal, que fui para o Rio, também achando que só ia passear, a descansar e nada. Vamos viver experiências. Então, estamos esperando a próxima, que deve ser agora em junho, né? Estamos querendo ir para uns lugares para a gente descansar. E aí sempre vivimos experiências com, já seja com intraterrenos, com extra, porque a gente já tá, está conectado com esses seres, né?
Então, não temos como dizer, gente, olha, nós não somos, não fazemos nada fora desse sistema. A gente vive, né? O dia a dia nosso é contato com eles. Então, a gente vive a experiência com eles, junto com eles, já certo. seja no físico, já seja na parte astral, né? Mas eu sempre falo para o pessoal, eu vivo mais no físico, nós vivimos coisas mais no físico, porque trazemos as experiências de lá para cá e a gente, por exemplo, as mesas, os tratamentos, tudo o que eles nos passam, a gente coloca em prática, tudo o que eles Ah, nos orientam, né? Colocamos em prática. Então, somos contatadas, vamos dizer assim, mas somos praticantes no dia a dia desse contato com eles, tá? E pedimos muita ajuda, né? Para eles também nos orientar, tá. a forma para poder atender nossos clientes, os alunos que chegam, ou as pessoas que vêm, como a Jaqueline, que chegou aqui e me perguntou, olha, eu acho que estou ficando louca porque disse que eu sou de Sirius, né? Muita gente chega aqui da mesma forma e fala, olha, não se preocupa não, que somos dois, né? São Porque todos. falo que sempre, né, fui chamada assim. Então, para quem quer e que veja este vídeo, querer se conectar com a gente para conversar, às vezes é só conversar, gente, não precisa fazer, é só conversar com a gente, porque aí a gente, né, descobre que temos gente igual que a gente, assim, conectados, contatados, né? E é bom ter um grupo de pessoas, porque a gente não tem para quem contar a experiência que a gente tem. Então, quando a Certo. gente encontra um grupo de pessoas que entendem o que a gente passa, fica mais fácil. A vida se torna mais fácil também, porque a Tá. gente comparte as mesmas ideias. E aí, por isso que agora Plutão em Aquário fala isso, né? Vamos nos unir, porque temos que criar novas egrégoras, né? Novos grupos de seres que acreditam nestas coisas e vamos, né, transformar esse planeta em algo melhor, tá? Então, por isso que nossa missão é isso, nestes momentos, a despertar consciência, como sempre falamos com a Jaque, onde a gente vai, fala isso, nós vinimos aqui para despertar consciência, para abrir a mente, para dizer, olha, nós sabemos o que está acontecendo, só que a gente não lo fala toda hora, a gente não está toda hora falando do processo, não. A gente Certo. trabalha todo dia como terapeuta, inclusive hoje, senhor João, foi muito engraçado, porque eu gravei um vídeo e o dia para nós foi muito corrido. Hum, E eu estava me maquilhando aqui, de repente eu senti que tinha que gravar aquele vídeo, sabem, assim, porque as pessoas pensam que a gente só fica conectado com seres e não vamos na feira, não vamos para nenhum lugar. E aí eu mostrei hoje que eu estava atrasada, era 1 e pouco da tarde, estava me maquilhando para começar a trabalhar. E aí, gravei, é a primeira vez que coloco uma parte minha, sabe, mais do dia a dia, estava com outra ah, roupa, inclusive de casa e tudo, para que as pessoas vejam que a gente está normal com qualquer outra pessoa, não somos, a pessoa deve pensar assim, vivem no meio dos sirianos e tudo, mas nossa vida ainda está na 3D, ainda nós estamos nessa vibração, porque ainda a Terra não está passando por el processo. Mas nosso dia a dia com Jaqueline é aqui assim, vendo ok. pessoas, né, sendo conectadas com eles e passa muita informação, muita, tá? Então esse é meu agradecimento também ao Senhor porque nos deu a chance, né, de mostrar nosso Ok, trabalho, eu que tá? Então agradeço. muito obrigado ao Senhor também. Ok, então Obrigada. agora a senhora Jaqueline, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer você, senhor João, por me permitir estar Obrigado. aqui. Agradeço também a Nádia por ser minha mestra, minha professora. A gente veio do mesmo lugar, eu falo, né? A gente veio da mesma tribo. Ela veio um pouco antes, eu vim uma carreata depois. Hoje estou aqui, né? Não tenho nem 30 anos físicos, mas ajudo muitas pessoas, ajudo muitos jovens ou pessoas que estão também despertando, querendo se encontrar na parte profissional. Como eu passei pela transição de carreira, eu Sim, consigo ajudar e alinhar aquele que está pronto para passar para a transição de carreira deles também, porém com um propósito no seu trabalho. Hoje a gente está numa era onde o trabalho tem um propósito, tem um sentido, tem que ser bom para todos. Não só tá. bom para mim, eu não posso lucrar sozinho. Então, as empresas que sobreviverem a essa transição planetária são as empresas que trazem um impacto positivo para todo mundo, para o Ah, coletivo, tá? Então, a gente, por isso que nós estamos vendo empresas quebrarem, bancos quebrarem e tudo mais, porque só visam o lucro. tá. E num processo de quinta dimensão não existe mais isso. Então, tem muita gente sentindo o chamado para mudar, para fazer cursos diferentes, para se encontrar. Então, a gente está aqui para trazer esse autoconhecimento, seja através de um mapa astrológico, seja através de uma leitura de cartas também, seja através de uma mesa radiônica. A gente está aqui para ajudar. Todas as nossas ferramentas têm como objetivo despertar consciências, tá? Eu sou uma pisciana, a Nádia é uma
capricorniana aí, meio aquariana com ascendente em peixes, então a Eu gente sou tem essa linha libriano. de cura. Eu sou Aí, libriano. esse super negociador, diplomático, Sim. mediador, gentil, né? Libriano fantástico que traz as pessoas para o canal. Sim. E dentro do seu mapa, com certeza, tem ali o seu ponto de missão espiritual, que é provavelmente isso que o senhor faz. Então, eu te agradeço, agradeço a Nádia. E fica aqui as redes sociais, telefone para contato. Quem quiser fazer um atendimento, quem quiser conversar, tirar dúvidas também, fiquem à Sim. vontade. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a Ok. próxima. Agora as minhas considerações finais. Eu agradeço muito a gentileza da senhora, também a colaboração da senhora de la Cruz. É muito bonito tudo que a senhora falou. Eu acredito em tudo isso. Eu vivencio coisas parecidas, não exatamente a esse nível, que é um nível muito fantástico, muito bonito, tá? E gostaria que nós marcássemos, então, uma futura palestra sobre astrologia. Eu acho muito bonito. Ok. Não fica, Podemos quando a falar senhora sim. estiver preparada, por favor, é só me avisar, nós colocamos no ar. Então, agradeço muito a gentileza das senhoras e que Deus as abençoe. Namastê. Obrigada, Amém. Até a Namastê, Namastê. próxima, senhor. no próximo Tchau, bate-canal, tchau. Obrigada. na próxima bate-hora. Ciao Tá, tchau, Galácticos. tchau. Ciao Tchau, Galácticos. tchau.